Olá pessoal, vamos aí a mais uma tiragem de desenvolvimento pessoal com os mestres ascensionados. Dessa vez a gente não vai ter múltipla escolha, é uma mensagem única. Quem saiu aqui, os mestres da vez, são Sanat Kumara e Vênus, que são aí os nossos guardiões, né, do planeta Terra, do amor. A frase deles é o "Eu sou o amor abnegado". Eles fazem um grande trabalho todo ano aí. Quem quiser se conectar com essa energia, no dia 31 de dezembro, eles estão passando, essa energia está passando aí pelo céu. A gente tem como se conectar com eles, que fala de muito amor, tá? Então, antes de ler a cartinha deles, vamos à nossa gestão emocional, que saiu foi essa. Quais são as principais lições que você aprendeu aí com as experiências emocionais passadas? Para quem tá aí a primeira vez no canal, essa é uma tiragem intuitiva, atemporal e pro coletivo, então pegue só aquilo que ressonar contigo. Eu também indico você ter um caderninho para anotar aqui essa gestão emocional, que eu vou repetir ela. Para quem não conseguiu pegar, não buscou seu caderninho, que esqueceu, vai lá, busca seu caderno para anotar ela e depois dissertar sobre. Quais são as lições que você aprendeu com suas experiências emocionais passadas? Tudo aquilo que mexeu com o teu emocional, que lições trouxeram para tua vida, o que te ensinaram? Escreve aí. Por que esse caderno? Esse caderno ele é tipo um diário. Com o passar do tempo, que tu for folhear ele de novo, tu vai conseguir ver o quanto tu se desenvolveu como pessoa ao olhar ele. Vamos então à mensagem aí de Sanat Kumara e Vênus. Deixa eu ver que página que eles estão. Página 100. Aqui. Vamos lá. Esta carta representa a necessidade de você se doar e servir, abrindo mão dos seus interesses pessoais. Preste atenção aí ao seu redor e veja quais as situações, pessoas, coisas que precisam um pouco mais de dedicação, assistência, doação, amor abnegado. Exercite essas virtudes sem esperar nenhuma recompensa, sem esperar nem o obrigado, tá? Faça aí porque mexeu com o teu coração. Abra mão de todo o mérito por esse serviço prestado e ofereça um mérito em prol do desenvolvimento da luz e do amor no mundo. Então, se alguém for te agradecer aí, diz para a pessoa agradecer aí a energia dos mestres, a energia que comandam que guarda o planeta Terra, né? Pode ser aí agradecer até Sanat Kumara e Vênus, ou agradecer Arcanjo Miguel, agradecer aí as entidades de luz, né? E que espalhe esse amor aí no mundo, se tu achar a necessidade de falar isso pra pessoa, tá? Pra quem aí não conhece Sanat Kumara e Vênus, eles são regentes do planeta Vênus e que tem contribuído muito para a evolução aqui na Terra. Há milhões de anos, Sanat Kumara abriu mão da sua morada, que é em Vênus, né? Nas esferas do planeta Vênus, nas esferas superiores, e veio servir na Terra, permanecendo nos nossos planos, né, superiores, espirituais, ancorando sobre o planeta a energia do amor e da harmonia. Vários de seus auxiliares se encarnaram na Terra para ajudá-lo e erigiram aqui a tal Shambhala, né? Shambhala física. A Shambhala ela já teve no plano físico, hoje em dia ela não está mais no nosso plano físico, ela foi erguida novamente por reino etérico. Um centro de poder, um centro onde o poder, o amor, a luz e a inteligência divina foram sustentados em benefício de todos os humanos que haviam entrado em um período de obscuridade e involução. Sanat Kumara permaneceu nas esferas terrestres até que desculpa, gente, a gagueira pegou. Siddhartha Gautama, que também foi um grande mestre, um grande Buda,
pudesse ocupar o cargo de Senhor do mundo e sustentar a mesma energia para o planeta. Retornou a Vênus e de lá dá assistência à Terra, mas assim, sempre uma vez por ano, no dia 31 de dezembro, de noite, ali por próximo à meia-noite, a energia dele passa banhando a Terra com seu amor, tá? É uma energia muito boa, tem mantido, e a gente se conectar com ela nos ajuda muito. Sanat Kumara é sem palavras. Bom, gente, vamos ver. Usar esse baralho aqui, usar aquele outro, tá? Eu vou usar o baralho dos ciganos para ver aí qual a energia, mas eles me disseram que não era para usar esse que é duplo. Às vezes eles querem o duplo, às vezes eles querem o que é simples, né? Depende do que eles têm que passar, às vezes tem que usar mais que uma carta da mesma. Então vamos ver aí. Aqui saiu o coração, ó, sentimentos. Um período aí de curas emocionais, da necessidade de se focar, de se sintonizar com a energia do próprio coração. Ó, assim, ó, coração, o sol. Então aqui tem energias emocionais sendo iluminadas, sendo trazido clareza aí para algum tipo de sentimento aí que você tem na tua vida, para alguma coisa que tu tá sentindo, para as tuas emoções, você necessitar e prestar atenção nas tuas emoções. E aqui as montanhas. Para que isso? Aqui as tuas emoções, pelo que eu vejo aqui, já te trouxeram muita dificuldade, ou você tem muita dificuldade de lidar com essas emoções, mas o sol tá aqui no meio. Para quê? Que ele vai trazer clareza, ele vai iluminar, ele vai te ajudar a vencer essas dificuldades emocionais que tu tem, essa dificuldade de amar, de se entregar ao amor. E aqui tá um navio chegando aí na tua vida, te levando aí pra frente, pro futuro, né? Porque esse aqui é direcionado pra frente. E aqui saiu a energia feminina. Deixa eu ver aqui com a espiritualidade. Isso aqui representa quem está nos assistindo. Representa você, tá? Não representa alguém, independente do teu sexo, aí tá representando você. Então aqui se representa você, independente se é homem ou mulher, ter ou não a energia feminina em excesso, no caso, em maior quantidade do que a energia masculina, vai ser um período aqui, ó, que a partir do momento que tu consegue lidar com essas emoções, isso vai trazer muita criatividade, muito poder, vai te empoderar. A partir do momento que tu consegue lidar com esse sistema emocional aqui, tu consegue se empoderar. E aqui o cavaleiro, ó, notícias chegando na tua vida, tá? Tem alguma movimentação. Deixa eu só dar uma conferida aqui, que tem mais uma outra coisa que esse cavaleiro representa, mas eu sempre esqueço. A coragem. Tá? A necessidade de você utilizar a coragem para fazer isso. Isso que eu não conseguia saber, de não recuar. É para te seguir adiante, tá? Para te vencer esses obstáculos, tu vai ter que ter muita coragem, porque quando a gente está enfrentando o nosso sistema emocional, tem necessidade de ter muita coragem. E aqui a árvore, ó, tem uma colheita. Da mesma forma que tem uma colheita, tem situações emocionais que estão muito enraizadas aqui na tua alma, no teu ser, e que vem já do passado. Esse navio não é o acaso que ele tá vindo do passado e tá indo para frente, né? Que tá indo embora, tá entrando na tua vida para trazer mudança. Porque essas situações vêm de trás lá, talvez nem dessa vida, vem de longe. Alguns de vocês aí, pelo que eu escutei, talvez até mais de 1000 anos. Porque o tempo é diferente no tempo astral. Muitos de nós estão na Terra há bilhões de anos. Por mais que muitos cientistas digam que isso é impossível. Atlântida existiu há muito tempo. Tem comprovação hoje em dia. Se vocês pesquisarem, tem comprovação da existência de Atlântida. Atlântida, Lemúria. E isso já faz aí um bom tempo. E muitos de vocês viveram lá.
Aqui o caixão, ó. Essa situação aí tá sendo encerrada. Esse ciclo, essas situações que estão enraizadas. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa árvore. Tu tá finalizando esse ciclo, tá? Tem uma finalização aqui dessas situações enraizadas. Ao mesmo tempo que essas feridas, essas situações emocionais que tu não tá querendo mexer ou que tu tem dificuldade de lidar, estão te causando problema, estão te causando desequilíbrio, estão te causando dor. Elas já, sempre que tu mexe nelas, é uma situação dolorosa de mexer, mas tu tem que olhar para elas. Por isso a coragem. Porque a partir do momento que tu finaliza isso, olha o que vem pra ti. Felicidade. Essa aqui é a energia do consulente. Aqui também não tá representando, essa energia masculina não tá representando outra pessoa, tá? Como isso aqui é uma tiragem voltada para o desenvolvimento pessoal, eu sigo muito o que a espiritualidade me fala. Então aqui tá representando a tua energia masculina tendo um aprendizado, aprendendo a ancorar aqui na matéria o que tu precisa para dar tua independência, para que tu consiga resolver os conflitos, terminar com essa ansiedade. E tu tem amigos aqui, ó, plano espiritual, para te ajudar a cortar essas situações desgastantes, essas situações que tu já carrega há muitos ciclos, há muito tempo na tua vida. Bom, vamos ver aqui, já que saiu aqui dos ciganos. Deixa eu ver se tem mais algum recadinho. Não. Vou recolher as cartinhas, tá, gente? Porque na minha mesa não tem muito espaço. E daí vamos olhar aqui o portal que saiu, o portal cósmico. E a dimensão que saiu, né? Das 9 dimensões, qual saiu? Para vocês, saiu aqui a 7ª, tá? Vamos começar pelas 9 dimensões. A 7ª é o talento cultivado, é aquele aprendizado que temos aí ao longo da vida, tá? As aptidões naturais que trazemos conosco e que vamos desenvolvendo aí ao longo da vida, através da prática, através do conhecimento, através da experiência, que tem aí o objetivo da gente conseguir alcançar as nossas expectativas, os nossos objetivos, tanto profissional quanto pessoal. Além disso, esses talentos cultivados nos ajudam a viver em comunidade, a melhorar a comunidade ao qual fazemos parte, tá? Vamos ver aqui qual foi que saiu para você. A confiança inteligente. Vamos ver o significado da confiança inteligente. A confiança inteligente é a aptidão e o caráter integrados que fortalecem as confianças pessoais, relacionais, organizacionais, econômica e social. É demonstrar integridade, intenção, capacidade, resultado em tudo que se propõe a entregar, gerando ambientes altamente confiáveis. Então aqui, quando tem pessoas que têm esse talento, só a energia que elas emanam no ambiente em que elas estão faz com que os outros que se aproximem confiem naquele ambiente, naquela organização, se sintam confiantes perante o que tem que fazer. Então, por exemplo, assim, se você faz live aqui que nem eu e tu tá desenvolvendo ou vai desenvolver ou já desenvolveu essa confiança inteligente, tu vai fazer com que os espectadores que estiverem te assistindo consigam, através da energia daquilo que tu tá passando, não de forma manipulativa, tá? Mas de forma de lerem a tua sinceridade, melhorar a própria vida deles com os ensinamentos que tu tá dando, tá? Aqui, a gestão emocional, que a frase sistêmica aqui para anotar e depois dissertar sobre. Como você pode praticar a confiança inteligente para aumentar a sua autoconfiança com afetividade e efetividade, para que você seja mais autoconfiante, porque aqui, como a gente viu que tem situações emocionais, tu
Tu tá aqui nessa tiragem para desenvolver essa situação aqui, essa confiança inteligente, tá? Tu tem essa aptidão, espera um pouquinho, gente. Obrigada, gente, por esperar. Tu tem essa aptidão, que nem eu tava falando, mas tu ainda tem que ter melhoras, porque se saiu essa carta aqui pra ti, tá te faltando um pouco de autoconfiança. Então, tem a necessidade de tu gerar essa autoconfiança, de tu acreditar em si próprio. Tu acreditar naquilo que tu tá fazendo, para que as tuas coisas comecem a dar certo. Tu vê, muitas vezes, o potencial que algumas pessoas estão vendo em ti. Então, tu precisa acreditar nisso. E uma forma é aqui estudar, que é como que tu pode fazer para aumentar essa confiança inteligente, de uma forma que ela pode, como tu pode praticar essa confiança inteligente para que ela aumente a tua autoconfiança. Fazendo uma lista daquilo que tu já fez de bom, vendo o que os teus conhecidos falam de bom com relação a você, sobre as tuas aptidões, as pessoas que te conhecem, o que a pessoa que te conhece vê em ti de diferente, qual é. Porque às vezes nós temos uma visão muito errada de nós mesmos, somos muito autocríticos. E isso, em vez de, ainda mais quando a gente convive com pessoas que são um pouco nocivas, tá? Então, a gente, em vez de aumentar nossa autoconfiança, a gente acaba se diminuindo, até para se encaixar em quadrados que não cabemos dentro, né? Em caixinhas que não cabe a nossa energia dentro. Quando a gente convive com pessoas tóxicas, isso ocorre com muita frequência. Então, aqui, veja o que as pessoas pensam de ti. Gente, uma ideia que eu dou para vocês, vão lá no canal, no início dos meus vídeos. Vai lá que eu postei, acho que em 2022, alguma coisa, não sei se eu tenho alguma coisa de 2022, mas 2024 tem. Quando eu comecei a gravar, era um horror. Se eu visse um conhecido numa... É tanto que eu não faço live ainda, né? Aqui no YouTube. Estou fazendo hoje no TikTok. Se eu visse um conhecido, eu travava. Eu ainda travo às vezes. Tô melhorando dia a dia, a gente vai melhorando. Mas a gente vai superando. Eu já fiz, acho que 3 ou 4 lives no TikTok, porque eu recebi um convite lá. Vocês até, se quiserem conferir, eu fico muito feliz se vocês quiserem ir lá conferir. É o mesmo nome daqui, só que lá é perguntas e respostas. Eu vou trabalhar com mesa radiônica lá. Lá eu ganhei, eu recebi um convite de uma agência de marketing para mim ir pro TikTok, para trabalhar com eles. Então, assim, eu jamais esperava receber esse convite, porque eu não me via, né, como uma pessoa de destaque. E fazendo live, gente, eu descobri que aquele medo que eu tinha da câmera, principalmente falar com pessoas ao vivo, passou. Eu vi que eu não gaguejei, claro, né, no momento do sono, da canseira, que nem hoje, eu ainda estou um pouco cansada, então sinto o cérebro dar uns tilt, né, mas é normal, faz parte, vocês vão ver muito disso comigo, porque às vezes eu trabalho muito e eu fico muito tempo acordada. E então isso é normal, porque não pense vocês que a gente não trabalha, a gente trabalha, às vezes tu procrastina, mas eu ainda tô resolvendo as questões dentro do meu emocional. Essa tiragem aqui, com certeza ela é pra mim também. Tem muitos aspectos dela que é pra mim. Então, gente, vamos ao mantra, né, da nossa tiragem. E o mantra que é pra te ajudar a desenvolver a tua sabedoria interior, o mantra dessa carta, gravem aí, escrevam as frases sistêmicas para vocês repetir elas, preferente umas 3 vezes ao dia, por uns 7 dias pelo menos, uma semana aí, ou mais se você achar que necessita, para que o teu cérebro absorva essas frases sistêmicas e isso comece a causar as mudanças que tu precisa aí dentro da tua vida. Eu digo sim ativamente à minha intuição, para que você comece a aprender a ouvir a tua voz interior, a tua intuição. Porque a nossa intuição nada mais é do que a nossa voz, né? A voz do nosso interior. Às vezes é um guardião que tá do lado ali, que te diz alguma coisa e tu escuta, mas é um pouco diferente da intuição, tá?
mas tem. Quantas vezes vem um guardião e te diz assim, siga por aqui, faça isso aqui. Eu tenho muito disso. De algo me dizer assim, não, tu tem que fazer isso. E daí eu digo, não, mas não precisa. Quando eu vejo, chega um momento, cara, aquilo era pra mim fazer mesmo. Mas por quê? Porque a gente tá muito desligado. A partir do momento que a gente pega o tic-tac, coloca cada um deles dentro do lugarzinho, né? O tic-tac é nossas anteninhas. Quando eu falo de tic-tac, pensem que é nossas antenas de captação, tá? Tu coloca cada um deles dentro do lugarzinho deles, né? Dentro de si. Quando tu escuta alguma coisa assim que é pra ti, seja boa ou ruim, independente, dá um estalo. E tu vai lá e faz. Tá? Tem momentos que eu consigo fazer isso daí, mas tem momentos que eu ainda não consigo. É porque isso leva anos de prática. Não é do dia pra noite. Olha, já faz anos que eu treino. A segunda frase, gente. Eu me permito estar em plenitude, no aqui e agora. Se focar no viver o agora. Viver o momento presente. É muito importante. Porque quando a gente tá preso no passado, ou quando a gente se projeta demais no futuro, a gente deixa de viver o hoje. E é através do hoje que a gente melhora o nosso futuro. É através do hoje que a gente faz escolhas melhores do que fizemos no passado. A terceira frase aqui, ó. Eu resgato o prazer de viver e reconheço tudo que manifesto naturalmente. Seja feliz. Resgate esse prazer de estar vivo. Quando eu comecei a minha caminhada, no caso assim, lá pelo meio dela, né? Porque quando eu comecei ela lá por volta de 2006, antes um pouco, daí eu tive um período de depressão que eu fiquei muito obscura, né? Que eu me desliguei, que eu não conseguia mais nem ouvir meus guardiões. Eu desliguei tudo, por medo me deu crise de pânico, foi um período muito tortuoso, mas eu venci. Então, em 2018, através de meditações guiadas e das lives, que tem um terapeuta aí muito bom, no meu ponto de vista, já me ajudou muito, e dos livros dele, né? Eu não vou citar o nome porque eu não tenho autorização dele e ele não gosta muito que a gente faça isso, mas assim, através das lives, das meditações guiadas, dos cursos, que eu cheguei a pagar cursos com ele, isso me trouxe aqui pra mim tá do jeito que eu tô hoje. E com o passar do tempo, aquilo que eu não sentia prazer, eu não gostava de estar nesse planeta, nunca gostei, eu comecei a sentir prazer, não de permanecer, tipo assim, o dia que eu morrer eu sei pra onde que eu vou, sabe? Já tenho essas coisas assim decididas dentro de mim, dentro das minhas conversas com a espiritualidade, mas eu não tenho a necessidade de voltar a encarnar de forma compulsória aqui. Mas assim, ó, hoje eu sinto o prazer de estar aqui. Eu vi que aqui é legal também. Eu tenho muito contato com a minha espiritualidade, com os devas, e eu não sinto mais a tristeza que eu sentia aqui dentro do coração, que podia estar tudo. É tanto que eu fiz uma regressão pra me tratar. Isso ali por volta de 2003, 2004, por aí, eu fiz uma regressão. Porque eu queria descobrir por quê. Que eu podia estar num palco. Imagina assim, se eu estivesse cantando num palco ali com milhões de pessoas me assistindo. Mesmo assim, eu me sentia sozinha. E também tinha muito a questão do medo. Medo que não era bem um medo, era um pânico dentro de mim. Então eu procurei uma terapeuta holística, expus pra ela o meu problema. Eu tava tão fora da casinha na época que eu fiz isso, eu tava tão fora de mim, que eu consultei com ela numa véspera de feriado. Eu não me fraguei que era feriado no outro dia. Eu fiz a moça viajar de Porto Alegre, a minha cidade. No outro dia ela disse pra mim assim, eu não pretendia vir pra cá. Fez ela assim pra mim, a cidade onde eu morava na época. Mas, né, se tu quer pra amanhã, eu venho. Mas eu não toquei o porquê. E era bem um feriado assim, era o feriado do dia do município. Tava tudo fechado.
Quando eu cheguei no outro dia de manhã, que eu vi que tava tudo fechado, eu só fui dar por mim, que era feriado. Porque ainda fui mais cedo, porque eu pensei, vou olhar o centro antes de... Que eu não morava na cidade, eu morava numa cidade ao lado. Daí eu pensei, vou olhar o centro ainda, vou aproveitar as lojinhas. Que vou aproveitar a lojinha, tava tudo fechado. Só fui dar por mim, que era feriado, quando eu vi o desfile das escolas, né? Que tinha desfile cívico. Quando eu vi o desfile das escolas, eu me dei por conta de que aquele dia era feriado, que era por causa disso que aquela terapeuta não queria ter me atendido naquele dia. Me ajudou a fazer essa terapia com ela muito, mas também abriu uma porta para muitas coisas que eu tive que lidar, que foi coisas que acabaram gerando depressão em mim, porque eu não tinha condições de lidar com aquilo, tá? E eu só fiz o tratamento com ela, não segui como paciente dela. Então isso aí eu acho que foi um erro meu, né? Então eu não aconselho a fazer regressão por causa do risco. Se tu tá tendo lembranças, beleza, mas se tu não tá tendo lembranças, eu não aconselho a fazer, porque é muito arriscado. Às vezes a gente desperta coisas que a gente não vai saber como lidar. Tem pessoas que eu vi, que vivi com aquelas pessoas, que até hoje, que eu tinha elas como minhas amigas, que eu nunca mais consegui olhar na cara delas. Hoje amenizou, porque hoje já fazem, o quê? Uns 20 anos que isso ocorreu, então, mas assim, até uns 5 anos atrás, 4, eu sempre olhei para aquelas pessoas desconfiadas, e acho que confiar de novo nessa pessoa, ou nessas pessoas, né, que foi mais que uma, eu não consigo, por tudo que eu vi. Eu vivo com ela, cumprimento ela, mas a amizade que a gente tinha morreu ali, por causa das coisas que eu vi dentro da regressão. Curei dificuldades que eu tinha de lidar com algumas pessoas da família que eu nasci, consegui compreender. Levei mais de 6 meses para conseguir digerir raiva e ódio que despertou de outros. Então, nessa quesito aí, gente, tem os seus pós e os seus contras. Cada um tem que pesar o que vale para si, né? Então, é sobre isso aqui que é importante a gente estar no momento presente, né? E resgatar aí o prazer de viver. Então, se vocês anotaram aqui, e vamos então aqui à última parte, né? Que é o portão cósmico. Para vocês, saiu aqui o portão da contribuição. O que isso quer dizer? O centro energético dele é a garganta. Possivelmente, deixa eu tomar uma aguinha, desde a infância, né, vocês devem ter tido muito problema de inflamação na garganta, laringite, faringite. Porque se vocês nasceram com a parte da contribuição aqui para resolver, para ajudar, né, da sua forma, cada um contribui de uma forma única. Esse centro energético aqui deve ter nascido, deve ter vindo para vocês meio baleado. Ou se você já não vim com tantos problemas, você acabou aí se tornando um cantor, um terapeuta, uma pessoa que fala, sabe, muita coisa, um pastor, alguma coisa assim do gênero. Uma pessoa que usa muito a voz, né? Não digo para convencer pessoas, mas para espalhar aquilo que precisa ser espalhado, que é o conhecimento, a palavra em si, não voltado para o cunho religioso. Então aqui, ó, o centro energético é a garganta. E aqui vem as questões que eu vou ler para vocês, e depois a gente anota aí a última frase sistêmica aí para vocês fazer a mesma coisa que ele fez no outro ali, tá? Qual é a sua causa, né? O que tu gosta? Já perguntou isso para si? Qual é a sua contribuição para o mundo? Qual a causa que mais te chama a atenção? Eu sempre fui a parte esotérica, o mundo místico, a espiritualidade. Isso sempre foi muito forte, sempre foi o que me norteou e ainda é o que me mantém em pé. Então eu vim para falar sobre isso.
apesar de já ter tido muito medo, ainda está me desenvolvendo, não tá o 100% que eu quero, mas eu vim para falar sobre isso. E olha, já faz anos que a espiritualidade me cobra. Foi, como se diz o outro, batendo água na bunda, né? Pegando ali a enchente, que eu resolvi me mover. Por quê? Porque a minha dificuldade era exatamente esse centro da garganta e era o medo, o pânico de estar ali na frente de uma multidão. Ao mesmo tempo que eu me sentia sozinha, mesmo se eu estivesse na frente de uma multidão, eu tinha pânico de entrar na frente de uma multidão. Ou de imaginar que eu estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje com vocês. Por isso que eu disse, vão lá olhar meus vídeos. Lá no comecinho. Olhem lá, busquem os primeiros. E comparem os primeiros com o agora. Eu não estou assim do nada. Foi muita força de vontade. Foi muita necessidade, né? De tentar melhorar, né? De querer, de não, eu preciso. Foi muito isso. Potencial eu sempre tive. Mas faltava lapidar. E tá vindo aqui, dia a dia, ajuda a lapidar. Então aqui, veja aqui qual é a tua causa, né? Qual é a tua causa para contribuir com o mundo. Ó, você traz dentro de si um rebelde com causa. Não é sem causa, é com causa. Tem um forte desejo de quebrar os padrões que não funcionam para realizar as mudanças necessárias que contribuam para a sua tribo e para a coletividade, tá? Boa parte da minha tribo são os devas, principalmente os devas que têm relação com as árvores, né, com as plantas. Isso eu tenho muita ligação com isso. As pedras eu também tenho ligação, mas não é na mesma força que as plantas. É tanto que eu acho que deve ter aqui um vídeo bem no comecinho, não sei se ele ainda tá aberto ou tá lá no Instagram, aonde eu entreguei um recado sobre esse assunto, sobre os arbóreos, né? Porque me pediram na época, que foi um dos primeiros vídeos que eu gravei, vocês não fazem ideia, eu tentei gravar aquele vídeo muito mais de 15 ou 20 vezes, até que ele saiu, e mesmo assim ele saiu meio que gaguejando, tá? Porque eu não gostava, nunca gostei de aparecer em público. Sempre tive medo. Então aqui no lado luz, fala de generosidade, de autenticidade e de autoexpressão, de você se expressar. E disso que tu faz, contribuir de alguma forma, porque tem muitos esperando por ti. Por ouvir as tuas palavras, as coisas que tu tem para dizer. Seja aí você um marceneiro, seja você quem for, o que tu veio para ensinar, não vai ter outro que vai ensinar igual a você. Tem pessoas que dizem assim, a espiritualidade substitui, não dá tu, eles pegam o outro ali, mas nunca vai ser igual. Porque tu tem ressonância eletromagnética com pessoas X e Y, o outro tem com aquela outra. Então assim, eu vim para alavancar a mim mesmo e pessoas X e Y que vão escutar as coisas que eu tenho para falar. O outro veio para fazer isso com outras pessoas e assim por diante, tá? No lado sombra, pensar no outro e esquecer de si mesmo e medo de não agradar, que nada mais é do que uma ferida aí da rejeição muito grande. Eu tenho. Por isso, eu sempre tive medo. Medo da crítica, de não ser boa o suficiente, do que eu tivesse para contar de recado, para entregar de recado, não ser aquilo que os outros. Sempre vai existir aquela pessoa que não vai estar pronta para te ouvir. Mas enquanto tem uma pessoa que não está pronta, ou 10 que não tem pronta, tem 1000 que precisa. E mesmo aquela que não está pronta, se ela chegou e ouviu, ela pode não estar pronta para ouvir, mas aquilo de alguma forma vai mexer nela. A frase aí para vocês anotar: eu contribuo de forma única para uma causa maior. Bom, gente, essa foi a nossa tiragem dos mestres Sanat Kumara e Vênus. Que o amor divino esteja com vocês. Se gostou do vídeo, deixa teu like.
e até o próximo vídeo do canal.